Olha, o secretário da Segurança Pública, Chico Lucas, entregou ontem à Assembleia Legislativa do Piauí as propostas de mudanças na legislação previstas no Pacto pela Ordem. Os deputados devem analisar 16 projetos contendo um conjunto de ações para fortalecer o enfrentamento ao crime organizado, ampliar o uso da inteligência policial e garantir mais eficiência nas operações de segurança. O texto é dividido em 3 eixos: criminalidade violenta, tecnologia, cidadania e defesa social. Chico Lucas detalhou o teor. Hoje a gente trouxe vários projetos de leis que estavam dentro daquele pacote, como, por exemplo, a possibilidade do policial fiscalizar as medidas cautelares diversas da prisão, quando um juiz fixa a tornozeleira eletrônica e várias medidas que os apenados devem cumprir. Quando não são cumpridas, a gente não tinha a possibilidade de levar a autoridade judicial, e agora a gente vai sugerir aqui à Assembleia que faça isso. A questão da não fiscalização do licenciamento nas abordagens policiais, mostrando que as blitz têm um objetivo de trânsito e não de fiscal, muito mais de combate à criminalidade. A questão do Estatuto das Vítimas, um fundo de reparação às vítimas, a lei que endurece a questão do cadrão, do grau, do rolezinho, e também o Estatuto de Proteção Animal. Também a questão da melhora, da bonificação dos policiais que cumprem as metas de esforço e de resultado que estão sendo definidas. Então, tudo isso serve para a gente endurecer ainda mais o enfrentamento à criminalidade violenta e trazer mais tranquilidade ao povo piauiense. Bom, no bojo dessas medidas, a proposta de não fiscalização de licenciamento de veículos em blitz está sendo contestada. A avaliação de especialistas é que essa medida é inconstitucional por ferir o Código de Trânsito brasileiro. A produção do Notícia da Manhã procurou alguns especialistas que nos trouxeram alguns artigos do Código de Trânsito que estariam sendo infringidos por essa medida da não fiscalização do licenciamento veicular nas barreiras policiais aqui no estado do Piauí, caso essa medida seja aprovada pela Assembleia Legislativa. Coloca no ar os artigos do Código de Trânsito brasileiro que foram citados pelos especialistas, né, quando ele fala do veículo que não esteja registrado devidamente e licenciado. O Código de Trânsito estabelece que é uma infração gravíssima com penalidade de multa e apreensão do veículo. E a medida administrativa é a remoção. Então, o Código de Trânsito prevê que quando o carro está nessa situação, ele precisa ser removido. Um outro ponto trazido pelos especialistas é a questão da competência para legislar. Foi trazido o trecho do texto que diz que normatizar e estabelecer os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código vai caber ao Conselho Nacional de Trânsito, não podendo, portanto, o departamento, em nível de Estado, se legislar a respeito disso. E segue o texto dizendo: para a fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. Atribuição, portanto, do Conselho Nacional de Trânsito. Mas nós procuramos também, como eu disse, 2 especialistas para trazer a avaliação acerca dessa proposta, que está sendo muito comentada e que gerou, inclusive, expectativa em muitos cidadãos que têm algum tipo de pendência no licenciamento do seu veículo e fica temeroso, de alguma forma, em cair numa barreira e ter o seu veículo tirado de circulação. Vamos falar com a repórter Micaela Ramos para nos trazer mais informações. Micaela, o que dizem os especialistas? Olha, Tiago, os especialistas, eles são bem enfáticos em dizer que isso não é de competência, por exemplo, do estado do Piauí, para legislar em cima de uma legislação que já existe e que é federal, que é o Código de Trânsito brasileiro, que prevê que em caso de, por exemplo, algum problema no licenciamento do veículo, a medida administrativa é a remoção do veículo. E os especialistas ainda vão além,
Eles dizem ainda que se, por exemplo, uma autoridade policial parar um cidadão em uma blitz e o cidadão estiver com algum atraso, alguma pendência no licenciamento do veículo e a autoridade policial não adotar a medida prevista pela legislação federal, que é a remoção do veículo, essa autoridade policial pode ainda estar incorrendo na prática de prevaricação e ainda pode ser responsabilizada por não remover o veículo, por não apreender o veículo. Inclusive, Tiago, uma dessas especialistas é a Lorena Correa. Ela é advogada, já tem 10 anos, e para que a gente entenda o respaldo que ela tem ao falar sobre isso, a gente vai listar aqui algumas das competências que ela tem. Ela já foi membro do programa Vida no Trânsito, já foi vice-presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Piauí durante o período de 2022 até 2024 e também ela foi a primeira mulher a ocupar a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Polícia Rodoviária Federal no Piauí. Então, a Lorena Correa, essa advogada que inclusive já foi membro da JARI, da PRF, ela encaminhou um vídeo para o jornalismo do Notícia da Manhã, em que ela comenta sobre essa proposta da Secretaria de Segurança em não fiscalizar as documentações dos veículos. Vamos acompanhar. O artigo 12, inciso 8 do Código de Trânsito Nacional ainda fala que quem legisla sobre a matéria de fiscalização do trânsito é o CONTRAN. Vale ressaltar que o Código de Trânsito Nacional, ele é uma lei nacional, como o próprio nome fala. E quem tem a capacidade de fazer a fiscalização, de acordo com o artigo 280 do Código de Trânsito, são os agentes e os operadores de trânsito. E a partir do momento que o mesmo não fiscaliza e ele libera um veículo sem licenciamento, uma blitz, ele pode sim responder por prevaricação, com base no artigo 319 do Código Penal, além de responder administrativamente. Então, impedir a fiscalização de débitos tributários em uma blitz, além de ser inconstitucional, é ilegal. A gente acompanhou aí um trecho do vídeo que a advogada Lorena Correa enviou para a gente, ela que é especialista em toda essa temática de trânsito, e ela relatando que caso a autoridade policial libere uma pessoa em uma blitz que está com a documentação atrasada do veículo, essa autoridade policial pode incorrer na prática de prevaricação e pode responder na altura da lei sobre isso. Inclusive, Tiago, a Polícia Rodoviária Federal, ela até já manifestou que vai continuar fiscalizando e averiguando toda a questão da documentação de veículos, porque a Polícia Rodoviária Federal, ela segue o Código de Trânsito Brasileiro, segue o Conselho Nacional de Trânsito, que determina que caso a documentação esteja atrasada, o veículo deve ser removido. Nós também consultamos outro especialista, é o Mário Andretti Coelho de Souza. O Mário Andretti, ele já foi chefe da assessoria jurídica da S-Trans, Teresina, foi presidente da JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infração da S-Trans, foi membro da JARI, da Polícia Rodoviária Federal aqui no Piauí, além de membro da Câmara Temática do Esforço Legal do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, também já foi membro da Comissão do Concurso Público para preenchimento do cargo de agente de trânsito na S-Trans de Teresina. Então, realmente tem um currículo muito robusto e se caracteriza como um especialista de trânsito também. E o que o Mário Andretti falou vai de encontro ao que a outra especialista que nós ouvimos, a Lorena Correa, comentou. Então, agora a gente vai assistir ao trecho do vídeo que o especialista Mário Andretti encaminhou para o Notícia da Manhã. O Constitucional, ele é claro quando estabelece que a competência para legislar sobre trânsito é da União.
Atualmente, o trânsito no território nacional ele é regido pela Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, dentro das atribuições de cada ente que compõe todo o organograma previsto no Código de Trânsito, existem as atribuições da União, dos estados e dos municípios. Então, a autoridade de trânsito que investe um agente de trânsito nesse poder de fiscalização, quando ele estiver, por exemplo, fazendo uma blitz ou abordando algum condutor, ele tem o dever legal de observar todo o procedimento dentro das atribuições que o Código de Trânsito lhe estabelece, sob pena de não fazer, incidir no crime de prevaricação, que é um ilícito previsto no Código Penal Brasileiro. Portanto, uma vez investido no poder de polícia de trânsito, estando nas ruas, realizando uma operação de fiscalização, ele tem o dever legal de atuar. Então, de modo bem resumido, Tiago, o que é que a gente tem até agora? A gente tem a Secretaria de Segurança que propôs que nas blitz não vai ser fiscalizado a questão da documentação, o licenciamento do veículo. Paralelamente a isso, nós temos especialistas que dizem que isso é inconstitucional, que essa medida é inconstitucional e que pode, inclusive, fazer com que a autoridade policial incorra na prática de prevaricação. A gente tem a Polícia Rodoviária Federal manifestando que ainda assim vai fiscalizar a questão da documentação do veículo, obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro e ao Conselho Nacional de Trânsito. E a gente tem agora, ainda ontem, o secretário Chico Lucas entregou todas essas medidas, essas propostas na Assembleia Legislativa do Piauí. Chegou lá. Agora, o que é que vai acontecer? Essas propostas elas vão ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça, que é justamente quem verifica se essas propostas são constitucionais, se elas podem realmente ter valia. Então, até por uma questão de utilidade pública e uma responsabilidade que a imprensa tem com a população, a gente tem que deixar todo esse cenário muito bem informado para a população. Porque caso a gente tenha algum telespectador que relaxou na documentação do veículo, que não deixou a documentação dos seus veículos em dia, caso esse cidadão seja parado em uma blitz, agora ele pode sim ter o seu veículo removido. Então, o que é que o cidadão pode fazer? Ele deve buscar deixar a documentação do seu veículo e as demais em dias e deve aguardar atentamente sobre o que é que vão deliberar sobre essa proposta os deputados na Assembleia Legislativa do Piauí. Então a gente vai continuar acompanhando esta questão e qualquer novidade a gente traz aqui no Notícia da Manhã. Tá certo, muito obrigado, Micaela, pelas informações e vale ressaltar, aqui no estado do Piauí, o licenciamento 2025 já está sendo cobrado desde ontem. Se você for parado, por exemplo, numa BR agora, vai ser solicitada a apresentação do documento 2025. E se o licenciamento tiver em atraso, vai valer a determinação do Conselho Nacional de Trânsito e certamente você terá o seu veículo removido. Por isso, toda a atenção, lembrando e reforçando o que a Micaela falou. A proposta da não fiscalização ainda vai ser avaliada pelos deputados estaduais no âmbito aqui da Assembleia Legislativa do Piauí.